Bom, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula de processo penal. Hoje nós vamos iniciar uma matéria nova, que é a matéria de recurso extraordinário. É uma das matérias mais complexas da matéria recursal, onde tem uma atenção mais especial, e vou pedir que vocês consigam acompanhar também comigo aí pela Constituição Federal. Tá, então vamos lá. Para iniciarmos, precisamos falar um pouquinho da parte histórica do recurso extraordinário, mas antes disso, nós precisamos falar também que o recurso extraordinário é um recurso de fundamentação vinculada, né? Como nós estudamos aquelas apelação das decisões do Tribunal do Júri, artigo 593, inciso 3º do Código de Processo Penal, nós verificamos que só podemos interpor o recurso extraordinário se estiver previsto em uma daquelas hipóteses lá do artigo 593. E aqui, também, quando a gente fala um recurso de fundamentação vinculada, nós estamos a dizer que nós só poderemos utilizar do recurso extraordinário se efetivamente estiver previsto em uma das hipóteses do artigo 102, inciso 3º, letra A, B, C ou D da Constituição Federal. Então, por isso que ele é de fundamentação vinculada. Eu não posso interpor recurso extraordinário em nenhuma outra situação, a não ser estas situações trazidas pelo legislador na Constituição Federal. Certo? E acrescentando que nós vamos falar sobre isso, mas que com a emenda constitucional 45 de 2004, que é a emenda constitucional da reforma do judiciário, nós tivemos inserida a letra D no artigo 102, inciso 3º, que antes estava lá no artigo 105, inciso 3º. Então, ou seja, uma matéria que era de competência do recurso especial, depois de 2004, na reforma do judiciário, ela passou então a ser de competência do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, tá? Que nós vamos estudar, que é a letra D do artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, tá? Então, você conceituando o recurso extraordinário, nada mais é do que o recurso interposto contra uma decisão de última ou única instância, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, justamente com o intuito, né, de salvaguardar a Constituição Federal. Então, é um recurso interposto contra a decisão de última ou única instância, dirigido ao Supremo Tribunal Federal para salvaguardar a Constituição Federal. Tanto que o Supremo Tribunal Federal é conhecido como o guardião da Constituição Federal. E aí, só uma questão histórica também para vocês, né, que antes da Constituição de 88, não existia o recurso especial, ou seja, não tinha esse artigo 105, inciso 3º, que fala do recurso especial, que trata das questões de natureza infraconstitucional. Então, se não existia o Superior Tribunal de Justiça, não existia também o recurso especial. Ele foi criado com a Constituição de 1988, né? Então, com o intuito justamente de desafogar
o Supremo Tribunal Federal. Para deixar com que o Supremo Tribunal Federal ficasse somente por conta de julgar as questões de natureza constitucional. As questões federais, mas de natureza constitucional. Ou seja, o objetivo é salvaguardar justamente esta interpretação, né? Essa interpretação da matéria constitucional, né? Para que ela seja interpretada de forma unânime em todo o território nacional, por todos os tribunais. Então, esta é a finalidade do recurso extraordinário, justamente salvaguardar o mandamento constitucional, justamente para que tenha uma interpretação uniforme da Constituição Federal em todo o território nacional. Então, por isso que o Supremo Tribunal Federal, então, é o guardião da Constituição Federal, certo? Que antes da Constituição de 88, ele cumulava essa competência para julgar tanto as questões de natureza constitucional como as questões de natureza infraconstitucional. Com a Constituição de 88, então, ficou delimitada esta competência do Supremo Tribunal Federal para preocupar somente com as questões federais de natureza constitucional. E ao STJ ficou a ele atribuído, através do recurso especial, analisar as questões de natureza infraconstitucional. Certo? Tudo bem? Bom, então só uma parte histórica do recurso extraordinário. Inicialmente, ele foi previsto, salvo engano, no artigo 9º, inciso 2, parágrafo único, do decreto 848 de 1890. Então, ele tinha previsão nesse decreto de 1890. Só que ele não era chamado recurso extraordinário, ele era chamado de recurso constitucional. E aí, com a criação do regimento interno do Supremo Tribunal Federal em 1891, aí ele passou a ter o nome de recurso extraordinário. A partir daí, então, ele foi previsto em todas as constituições federais como sendo recurso extraordinário. E o que nós temos até a data de hoje, com a previsão na Constituição Federal, no artigo 102, inciso 3º, letra A, B, C e D, da Constituição Federal. E previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, salvo engano, do artigo 321 ao artigo 329 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e também, ele agora com previsão no artigo 1029 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Então, 1029 do novo Código de Processo Civil, artigo 321, artigo 329 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e artigo 102, inciso 3º, letra A, B, C e D da Constituição Federal. E o recurso especial, que nós vamos estudar depois, praticamente o recurso extraordinário a gente estuda quase tudo, só fica faltando as hipóteses de cabimento, que aí é do recurso especial, que está previsto no artigo 105, inciso 3º, letra A, B e C da Constituição Federal. Certo? Tudo bem? Deu para ter uma ideia da parte histórica, do recurso extraordinário. Só não falamos, faltou falar sobre a natureza jurídica
do recurso extraordinário. Né? O recurso extraordinário, ele tem natureza jurídica de direito processual constitucional. Então, essa é a natureza jurídica do recurso extraordinário. É um instituto de direito processual constitucional. Tá? Essa é a natureza jurídica que a doutrina estabelece para o recurso extraordinário. Tudo bem? Então, o recurso extraordinário, além daquela fundamentação vinculada que nós vamos estudar, todas as hipóteses de cabimento, além dos requisitos gerais dos recursos, ou seja, aqueles requisitos objetivos, né? Nós temos o cabimento, adequação, tempestividade, regularidade, ausências de fatos extintivos, ausência de fatos impeditivos dos recursos. Além disso, ele tem que observar os requisitos de ordem subjetiva, ou seja, a legitimidade e o interesse recursal. Então, para que a parte possa recorrer, necessariamente ela deve ter interesse na modificação, na reforma daquela decisão, ainda que esse interesse seja limitado, ou seja parcial, mas é necessário que haja uma parte sucumbente ou parcialmente sucumbente. Então, é necessário interesse recursal e legitimidade. Mas, além desses requisitos, que são os requisitos comuns de todos os recursos, o recurso extraordinário, ele tem requisitos especiais. Ele tem o pré-questionamento, que aí é comum, um recurso especial também. Nós já falamos sobre isso no estudo de embargos declaratórios, no estudo de embargos infringentes. Então, pré-questionamento, ou seja, aquela matéria constitucional que você quer que o Supremo Tribunal Federal analise, ela tem que ser debatida pelo acórdão, pela decisão recorrida. Então, se a questão constitucional não for debatida no acórdão recorrido, não caberá recurso extraordinário por faltar o pré-questionamento, sob pena de caracterizar uma supressão indevida de instância. Então, olha, além de todos aqueles requisitos que nós falamos, ainda existe outro requisito, que é o pré-questionamento. E com a emenda constitucional 45/2004, que é a reforma do judiciário, foi criada ainda mais um filtro em relação ao recurso extraordinário. Foi criada a repercussão geral. Salvo engano, está lá no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal, que é necessário para que o recurso extraordinário seja admitido que haja uma repercussão geral sobre aquele tema. Ou seja, que aquela questão envolvida no recurso extraordinário e a decisão a ser proferida, ela extrapole os limites subjetivos da causa, no aspecto social, jurídico, econômico ou político. Então, o que a reforma do judiciário, a emenda 45/2004 fez? Ela simplesmente criou mais um filtro para o recurso extraordinário. Então, por quê? Chegava-se o absurdo de o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, julgar lá uma briga de vizinhos por causa de um cachorro, por causa de um papagaio.
E aí não tinha tempo suficiente, né, como não tem até hoje, porque está abarrotado de processos, mas porque são 11 ministros só, mas não tinha tempo de julgar aquelas questões realmente de interesse da sociedade. Então foi necessário que o legislador, lá em 2004, criasse esse filtro que é a repercussão geral. Nós vamos falar sobre isso, eu estou só aqui falando de requisito geral, né? Nós vamos falar especificamente, mas só para vocês. Então, como eu falei, hoje eu não estou, infelizmente, ficamos uma semana sem aula, mas hoje, infelizmente, eu não estou muito bem. Estou com muita náusea, que eu tomei uns remédios aí. Então, não sei, eu falei até por de mil, não sei nem se eu consigo terminar a aula. Mas, tanto que eu estou também devagar, mas vamos lá. Então, eu estava falando de repercussão geral, só para vocês entenderem melhor esse aspecto. O Supremo Tribunal Federal não pode julgar um recurso extraordinário, onde, por exemplo, eu sou o recorrente, que ele julgando aquela questão resolva só a minha causa. Isso não pode no recurso extraordinário. Tem que extrapolar o interesse subjetivo do recorrente na causa, quando o Supremo decidir. Por quê? Vamos imaginar que eu estou discutindo a alíquota de imposto de renda, que é descontado na fonte, que não é atualizada. Eu estou discutindo essa questão aí com a Fazenda, e aí, pum, chega um recurso extraordinário. Nesse caso, se o Supremo Federal entender que não, realmente a União está errada, você tem o direito da correção da alíquota dos valores da alíquota do imposto de renda. Quando o Supremo disser isso, vai servir só para mim? Ou vários brasileiros estariam nessa mesma situação? Vários brasileiros estariam nessa situação. Então, não resolveria só a minha questão. Dando um exemplo aí no processo penal agora. Vamos imaginar que vai ser discutida agora uma questão de progressão de regime. Até há pouco o STJ falou da questão da reincidência que na progressão de regime, se ela é específica ou não precisa ser específica, ou o sujeito terá que cumprir 60% da pena. Então, se essa questão chegar até o Supremo Tribunal Federal num recurso extraordinário, quando o Supremo decidir aquela questão do recorrente, que é um condenado que está discutindo, olha, eu não tenho reincidência específica, a lei é omissa, então deve prevalecer a parte que mais favorece o agente na omissão da lei. Quando o Supremo julgar esse recurso extraordinário, será que vai fazer efeito só para essa pessoa que é o condenado lá, que é reincidente específico, ou não é, está discutindo isso no Supremo? Ou será que existirá uma infinidade de condenados que estarão na mesma situação? Certamente, outras pessoas, outros condenados estarão naquela situação. Isso é extrapolar os limites subjetivos da causa. Então, lembram que eu falei daquela briga de vizinho lá por causa de um cachorro? Isso o que interessa é só o vizinho, os dois vizinhos. Não interessa a ninguém mais. Aí uma corte máxima do país ficar preocupada em decidir o que interessa só para dois vizinhos. Não era absurdo isso? Então a corte agora ela vai ficar preocupada em decidir questões que afetem a sociedade, de maneira geral, no aspecto político, social, econômico ou jurídico, qualquer uma dessas situações. Certo? Então, entenderam como que esses filtros, tanto pré-questionamento para não dar uma supressão de instância e também a repercussão geral,
é importante a ser analisada no recurso extraordinário. Então, o recurso extraordinário é um recurso complexo, né? Porque, além daqueles requisitos gerais que nós estudamos lá na teoria geral dos recursos, nós ainda temos esses requisitos específicos, que é o pré-questionamento, que é a repercussão geral, que deve ser observada sob pena do recurso não ser conhecido. São requisitos do recurso. E esses requisitos são analisados tanto pelo presidente do tribunal recorrido, que você interpõe o recurso. Então, quem são o presidente do tribunal recorrido? Né? Nós temos aí o Tribunal de Justiça, né? Seja na competência recursal ou na competência originária. Nós temos os tribunais regionais federais, né? Tanto na competência originária quanto na competência recursal, desde que seja competência de última instância, no caso da competência recursal, ou de única instância, no caso da competência originária. E também, por exceção, decisões das turmas recursais em sede do juizado especial. Tá? Então, em sede de juizado especial, preenchidos os requisitos gerais, é possível o recurso extraordinário. O que não cabe é recurso especial. Recurso extraordinário em matéria de juizado é possível de decisões proferidas de turmas recursais, certo? Porque você terá uma decisão de última instância, né? Desde que demonstrado todas as hipóteses de cabimento, entre elas o pré-questionamento e a repercussão geral sobre a matéria objeto em discussão. Tudo bem? Alguma dúvida do que eu falei até agora? Alguma pergunta? Deu para entender toda essa questão histórica, essa questão de criação do recurso extraordinário e a criação do recurso especial com a Constituição de 88, visando desafogar o Supremo Tribunal Federal, deixando a ele somente salvaguardar os mandamentos constitucionais, ser o guardião da Constituição Federal, deixando para o STJ julgar em recurso especial as questões federais de natureza infraconstitucional. E o recurso extraordinário, as questões federais, mas de natureza constitucional. Certo? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Está dando para entender? Então tá bom. Então vamos lá, vamos caminhar. Então, quando eu falo que o recurso extraordinário, estou falando olhando à esquerda porque eu estou gravando no celular, tá bom? Quando eu falo em recurso extraordinário, que é de fundamentação vinculada, né? É porque eu só posso interpor o recurso extraordinário com fundamento naqueles dispositivos que a Constituição fez a previsão. Pode ser em um ou pode ser em mais de um, né? A depender da decisão. Então, nós temos 4 hipóteses de cabimento de recurso extraordinário. E são 4 únicas hipóteses. Fundamentação vinculada. Não tem outras. São essas 4 hipóteses, né? Então, eu peço a vocês que vão lá na Constituição Federal e vamos fazer a leitura do artigo 102, inciso 3º, letra A da Constituição Federal. Vamos lá, só para ficar, lógico, sei a redação, mas só para ficar bem claro para vocês aí.
saber localizar, né? Saber pesquisar aí no Código de Processo, na Constituição Federal. Poderá recurso julgar extraordinariamente. Quando? Letra A, o inciso 3º, letra A. Alguém localizou, hein? Contrariar dispositivo da Constituição Federal. Não é isso? Toda vez que a decisão proferida por tribunal e a decisão seja, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, decisão de última ou única instância. Então, quando será de única instância? Por exemplo, quando na competência originária. Uma decisão que julga, por exemplo, um prefeito, uma decisão que julga um juiz, um promotor, é decisão de única instância proferida por quem? Por Tribunal de Justiça, se for juiz estadual, se for membro do Ministério Público Estadual, se for prefeito. Então, artigo 96, 3º da Constituição Federal, se for prefeito, artigo 29, inciso 10º da Constituição Federal, salvo engano. Né? Se for juiz federal, artigo 108, inciso 1 da Constituição Federal, diz que compete ao Tribunal Regional Federal, por exemplo, julgar juízes federais, julgar membros do Ministério Público da União, são os procuradores de justiça. Isso é competência originária. Então, se você tiver decisão de única instância, nesses casos de competência originária, caberá o recurso extraordinário. Se a decisão violar dispositivos da Constituição Federal, que é a letra A do artigo 102. Ou decisão de última instância. O que seria decisão de última instância? Quando esgotar os recursos ordinários que a lei dispõe para você impugnar as decisões. Então, por exemplo, se você apelou, você tem uma apelação, decisão unânime. Bom, não cabe embargos infringentes. Não conta embargos declaratórios, né? Embargos declaratórios não conta, que é sempre possível. Mas não cabe embargos infringentes. Então, você teria decisão de última instância proferida por tribunal. Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Agora, se você tem uma apelação que foi julgada não unânime, desfavorável ao réu, se você quiser interpor o recurso extraordinário ou especial, vamos dar um exemplo, ou ambos, necessariamente você teria que interpor embargos infringentes. Por quê? Porque você não esgotou os recursos ordinários previstos na legislação. Portanto, você não teria decisão de última instância proferida por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Então, você teria que interpor obrigatoriamente embargos infringentes. Aí sim, você teria decisão de última instância proferida por tribunal. Aí caberia o recurso especial extraordinário, ou ambos. Certo? Tudo bem? Então, decisão de única instância, competência originária, ou no caso de competência recursal, quando não tiver nenhum recurso ordinário para impugnar aquela decisão. Aí você teria decisão de última instância. Letra A. Toda vez que a decisão violar dispositivo da Constituição Federal. E é necessário que essa violação seja uma violação frontal, uma violação direta de dispositivos da Constituição Federal. Então, é necessário que essa decisão, objeto do recurso extraordinário, seja frontal, seja direta. Não cabe quando houver
uma ofensa reflexa. Vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar que o juiz não observe o devido processo legal. Então você fala, ele não observou o princípio da legalidade. O princípio da legalidade está na Constituição Federal. Então cabe recurso ordinário porque o juiz não observou o dispositivo da Constituição Federal. Mas espera aí, o Código de Processo Penal também trata de procedimento. Por exemplo, procedimento ordinário é artigo 394. Então, se o juiz não observa o procedimento, significa que ele não observou questões de natureza infraconstitucional. Mas e o princípio da legalidade? Bom, mas aí é uma ofensa reflexa à Constituição Federal. Não é uma ofensa direta. Não é uma ofensa frontal à Constituição. Então não cabe recurso extraordinário? Não cabe recurso extraordinário por ofensa reflexa à Constituição Federal. Não cabe ofensa reflexa. A ofensa deve ser direta, frontal. Então, nesse exemplo que eu dei, está claro. Houve uma violação do princípio da legalidade, mas antes disso houve uma violação de dispositivos do Código de Processo Penal. Se houve violação dos dispositivos do Código de Processo Penal, então a ofensa à Constituição ela foi reflexa, não foi direta. Se não foi direta, não cabe recurso extraordinário. Não cabe recurso extraordinário. Certo? Então isso é muito importante analisar essa questão. Essa questão é bem pacificada, né? Quem pode ler a súmula 636 do STF, por gentileza? E detalhe, quando eu falei dos requisitos, e eu falei do artigo 320, requisitos não, da previsão, falei artigo 321, 329 do regimento interno do STF, falei artigo 102, inciso 3º, letra A, B, C e D, falei do artigo 1029 seguintes do novo Código de Processo Civil, porque tanto o recurso especial e extraordinário, eles foram retirados lá da lei 8.038/90, que tratava do processamento dos recursos perante os tribunais superiores, e foram inseridos e tratados no novo Código de Processo Civil, artigo 1029 seguintes. Tá? Então, o recurso especial e extraordinário, hoje, o processamento, está tudo no novo Código de Processo Civil. Só as hipóteses de cabimento, que são hipóteses constitucionais. Então, estão previstos no artigo 102, inciso 3º, letra A, B, C e D, no recurso especial, extraordinário, e o recurso especial, artigo 105, inciso 3º, letra A, B e C. Tá? Todas as demais questões estão previstas, tirando a repercussão geral, que está prevista na Constituição Federal, no artigo 102, parágrafo 3º, mas está regulamentado onde? No Código de Processo Civil. Está lá no Código de Processo Civil. Tá? Então, voltando a essa questão da ofensa reflexa, né, à Constituição Federal, não cabe recurso extraordinário, súmula 636 do STF. Quem pode fazer a leitura, por gentileza? Boa noite. Você leu a 636? É isso, né? Então, justamente a questão da ofensa reflexa à Constituição Federal, que não pode ser admitido o recurso quando a ofensa reflexa. Você teria que ter entrado com recurso especial. Mas aí, eu não vou falar disso agora, entrar nesse mérito, mas essa inovação do recurso especial extraordinário que foi lá no Código de Processo Civil foi interessante, sabe por quê? Se você entra nesse caso do exemplo que eu dei com recurso extraordinário, e esse recurso extraordinário é distribuído lá no STF,
O relator, se entender que é caso de recurso especial, nesse caso é ofensa reflexa, é recurso especial e não extraordinário, o que ele pode fazer? Ele pode remeter o seu recurso extraordinário para o STJ julgar como se fosse um recurso especial, pelo princípio da fungibilidade. Olha que questão interessante. E a recíproca também é verdadeira. Se você entra com recurso especial e o STJ entende que há questões de natureza constitucional, ele pode aplicar o princípio da fungibilidade e remeter para o STF julgar como sendo recurso extraordinário. Olha, impensável que isso poderia acontecer. E aconteceu nessa reforma do recurso especial extraordinário e tem previsão legal hoje. Depois nós vamos falar sobre isso no momento oportuno, desta previsão legal. Importantíssima essa questão, que deve ficar atento, né, para ela ser aplicada, a fungibilidade. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Quem pode ler aí o artigo 102, letra B da Constituição Federal? Então nós explicamos a letra e o recurso extraordinário, pessoal, você tem que fazer toda uma abordagem analítica sobre o tema. Então você tem que pegar a decisão recorrida e fazer uma questão analítica, nas suas razões, realmente discutindo e dando as razões, demonstrando que houve uma ofensa direta à Constituição Federal. Tá? Porque se você não fizer isso de forma com clareza e com objetividade, o STF também não vai admitir o seu recurso. Então aqui vocês vão perceber que eu queria falar e acabei não falando. Todos aqueles fundamentos que eu dei de previsão do recurso especial extraordinário, em especial, né, o recurso extraordinário, existem várias súmulas que nós vamos fazer a leitura, mas várias, 279, 280, 281, 282, 283, 284, né, 356, 285, 287, né, 636 que nós já fizemos a leitura. Então nós vamos ver aí mais muitas súmulas mesmo sobre o assunto, envolvendo recurso extraordinário, e muitas delas por simetria aplica-se também ao recurso especial, certo? Então vamos lá, inciso 3º do artigo 102, letra B. Quem pode fazer a leitura? Então, toda vez que o acórdão recorrido, porque aqui eu estou falando de acórdão, né? Seja dos tribunais regionais federais, seja dos tribunais de justiça, seja do juizado especial federal, né? Então, toda vez que declarar a inconstitucionalidade de lei, né, ou de tratado, caberá recurso extraordinário com essa fundamentação. Então isso é muito importante, né? Por quê? Porque tanto os juízes de primeiro grau quanto os tribunais de segundo grau, eles podem fazer um controle difuso de constitucionalidade. Nós estamos falando em controle de constitucionalidade. Eles podem fazer o controle difuso de constitucionalidade, ou seja, declarar a inconstitucionalidade, né, de uma lei, de um tratado, né, como também os tribunais podem, tranquilamente, como o STJ pode, como o STF pode, através do recurso extraordinário,
Porque aí é lógico que tem repercussão geral agora no recurso extraordinário, então ele atinge também, é, é, vincula a decisão em relação a outros órgãos da justiça, certo? Mas, por exemplo, um juiz, um tribunal declarando a inconstitucionalidade, ele o faz nesse controle difuso de constitucionalidade. Ele pode fazer, diferentemente do controle direto de constitucionalidade, através das ações declaratórias de constitucionalidade e inconstitucionalidade, que são promovidas diretamente pelas pessoas legitimadas, né? Pela Ordem dos Advogados, pela mesa do Congresso Nacional, todas aquelas pessoas, governadores, todas aquelas pessoas legitimadas na Constituição Federal para proporem as ações diretas ao Supremo Tribunal Federal, cujo efeito aí será erga omnes, né? Porque está discutindo a lei em tese, não está discutindo o direito material violado ali naquele momento, está discutindo a lei em tese. Então ela tem um reflexo erga omnes, né? Atingindo a todos, tá? Diferentemente do recurso extraordinário. Mas agora, com a repercussão geral, mudou, porque o recurso extraordinário só tinha efeito quem? Entre o recorrente e o recorrido. Né? Lembra aquele exemplo que eu dei antes da repercussão geral, antes de 2004? O Supremo julgava questões que estava afeto à briga de dois vizinhos. Era uma questão que não poderíamos admitir a corte máxima do país preocupado com as decisões de se resolver a situação jurídica de dois vizinhos. Então, hoje, com a repercussão geral, né, vincula a decisão dos outros órgãos da justiça. Certo? Então, falamos aí dessa questão do controle difuso, que é o que nós estamos aqui a estudar, e o controle concentrado de constitucionalidade. Só que existe uma questão, e aí uma questão interessante, que não caberia recurso, ou só caberia recurso extraordinário, aqui vocês prestem atenção, em decisão de órgão fracionário do tribunal, não caberia o recurso extraordinário quando uma Câmara, quando uma turma ou um grupo de câmaras decidir sobre a inconstitucionalidade. Somente caberia quando o órgão máximo daquele tribunal, por exemplo, o órgão especial do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, proferisse a decisão de inconstitucionalidade, porque isso chama-se causa de reserva de plenário, que está previsto no artigo 97, está previsto também no artigo 948 a 950 do novo Código de Processo Civil. Então, quem pode ler o artigo 97 da Constituição Federal, por gentileza? No 97 da Constituição Federal, por favor, pode fazer a leitura. Certo? Olha que interessante. Então, esse artigo 97 da Constituição Federal, ele consagra a cláusula que chama reserva de plenário. Ou seja, somente o órgão máximo de cada tribunal, né, do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, que pode declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Mas se isso for feito por uma Câmara Criminal, por um grupo de câmaras criminais, ou por uma turma criminal, como por exemplo, no Tribunal Regional Federal, são turmas. No Tribunal de Justiça são câmaras de criminais.
E existe o grupo de câmaras também que julga, ou o grupo de turmas que julgam as revisões criminais, né? Alguns julgam até embargos infringentes, mas normalmente julgam as revisões criminais, os grupos de câmaras. Nesse caso, não caberia recurso extraordinário com fundamento aí na letra B. Caberia a reclamação constitucional, conforme, salvo engano, o artigo 1021, inciso 1, letra L da Constituição Federal. Quem pode fazer a leitura, por gentileza? Artigo 1021, letra... Aliás, eu falei... Onde falei da Constituição? Não. O novo Código de Processo Civil, né? Não tem nada a ver com Constituição Federal, né? Novo Código de Processo Civil que regulamenta a questão da reclamação constitucional. Salvo engano, 1021, inciso 1º, letra L da Constituição, aliás, do Código de Processo Civil, aliás. Por favor, podem fazer a leitura. Quem localizou aí já pode ler, por gentileza. Então, nós fizemos a leitura do artigo 97 da Constituição Federal, que fala da reserva de plenário. E agora vamos fazer, então, do novo Código de Processo Civil. Localizaram aí? Quem localizou pode fazer a leitura. Pessoal, estão me ouvindo? Estão? Vamos lá. Civil. Inciso 1, letra L. O artigo 1021 do novo Código de Processo Civil não, então eu devo estar fazendo confusão. Devo estar falando do Código Civil antigo. Eu não me lembro, então, do novo Código de Processo Civil. Devo estar falando do Código Civil de 1973. Fala a letra, inciso 1, letra L. Bom, o Henrique já leu aí, não sei, eu acredito que... Porque o agravo interno, pode ser, fala do agravo interno, que é isso mesmo, eu acho que é do agravo interno das decisões nas hipóteses do artigo que nós vamos estudar ainda, das decisões proferidas pelo presidente do Tribunal Recorrido. Não, mas é isso mesmo, né? Caberá agravo interno das decisões do inciso 1, 2 e 3, e depois do inciso 5 caberá agravo nos próprios autos, né? É isso aí, artigo 1021, tá certo. Então, eu devo estar falando do Código Antigo, mas fizemos a leitura da reserva de plenário, então cabe reclamação constitucional das decisões que declararam a inconstitucionalidade por órgão fracionário do tribunal, ou seja, por câmaras criminais, por turmas criminais, grupo de turmas ou grupo de câmaras criminais. Nesse caso, não cabe recurso extraordinário, cabe reclamação constitucional, tá? Porque nesse caso caberia, aliás, tentem o 102, inciso 1, letra L da Constituição Federal. Talvez eu esteja me equivocado. Dá uma olhadinha lá enquanto eu falo aqui. Então, só caberia o recurso extraordinário com fundamento na letra B quando a decisão for proferida por órgão especial, ou seja, o órgão máximo do Tribunal de Justiça do Estado, ou por Tribunal Regional Federal,
tá? O órgão máximo, órgão especial ou pleno, às vezes chamado assim também, do Tribunal Regional Federal, do Tribunal de Justiça. Tá? 102, inciso 1, letra L, da Constituição Federal. Ó, na mosca, então, né? Eu estava equivocado no número, né? Então, 0 a mais já mudou tudo, né? Então, artigo 102, inciso 1, letra L da Constituição Federal. Tá? Recuperamos a memória em tempo, né? Então tá aí, resolvemos essa questão da reclamação constitucional, artigo 102, inciso 1, letra L da Constituição Federal. Ok? Tudo bem, então, sobre declarar a inconstitucionalidade de lei ou lei federal ou de tratado? Ok? Inciso 2. Inciso 3º, vamos falar a terceira hipótese de cabimento de recurso extraordinário. Quem pode me fazer a leitura do inciso 3º? Toda vez que julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face à Constituição Federal. É isso? Certo? Então é isso. Então, julgar válida. Então, aqui, o legislador vai preterir a Constituição Federal em face à lei local ou ato de governo local. Quando eu falo em lei local, eu estou falando de quê? Eu estou falando de lei estadual ou lei municipal. Não estou falando de lei federal. Lei local e ato de governo local. Então, lei local, lei estadual, lei municipal. Né? Então, ele está julgando válida, preterindo a Constituição Federal, julgando válida a lei local. Ou ato de governo local. O que seria esse ato de governo local? São as facetas dos poderes. E aqui, tanto o poder em nível estadual, né? Ou em nível municipal, ato de governo local. Nós estamos falando ato tanto do Estado quanto do município, do Estado, praticado pelo Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Município, atos praticados pelo Poder Executivo e Legislativo. Quando eu falo ato do Poder Judiciário, é lógico que não pode ser ato jurisdicional. Não pode ser ato jurisdicional. Por exemplo, uma portaria, né, uma resolução do tribunal. Isso seria, né, um ato de governo local, que não seria ato jurisdicional. Tá? Ou do Poder Executivo. Né? Por exemplo, um decreto do Poder Executivo. Isso é ato de governo local. Uma portaria do Poder Executivo, ato de governo local, uma portaria da Câmara dos Vereadores, uma portaria, também seria ato de governo local, tanto do Estado, que aí nós temos os 3 poderes, Executivo, Judiciário e Legislativo. Executivo, exceto ato jurisdicional. E no município nós temos o Poder Executivo e o Poder Legislativo, certo? Exceto a lei. Então, decretos, portarias, resoluções. Então, foi preterida a Constituição, julgando válida aquela portaria, aquele decreto, né? Contestado em face à Constituição Federal. Então, ele julgou válido o ato de governo local, seja no âmbito estadual, dos 3 poderes, do Poder Judiciário também, exceto o ato jurisdicional, ou do Poder Municipal, Executivo e Legislativo. Né? Então, ele foi impugnado em face à Constituição e aquela decisão de última ou única instância preteriu a Constituição Federal,
julgando válido o ato de governo local ou a lei local. Qual lei local? Estadual ou municipal. Tá certo? Então, esta é a terceira hipótese de cabimento de recurso extraordinário. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Então é só gravar o que eu falei aqui, não tem erro. Não tem erro. Quando eu falo em poder judiciário do Estado, vocês excluem o ato jurisdicional. Nós estamos falando em ato jurisdicional. Tá? Uma resolução, uma portaria do tribunal, mas ato jurisdicional não. Tá certo? Tudo bem? Então vamos lá. Letra D do artigo 102, inciso 3º. Antes de fazer a leitura, já falei sobre isso. Esta hipótese era a hipótese de cabimento de recurso especial, que somente veio aqui para o recurso extraordinário